sabe a proporção da situação, entendeu? Então, hoje tem meios de internet, meios de comunicação, que nem eu não sei se vocês viram, mas esse mês mesmo passou em televisões, eu vejo muito isso, eu sigo muitos canais de policiais, e tem a questão que você já pode pesquisar o CPF do ser humano, entendeu? Hoje não é mais, você pode, tá? Pesquisar o CPF da pessoa, que ali vai aparecer a capivara no modo que eu falo, porque infelizmente hoje está assim, você já tem que saber primeiro o CPF da pessoa, para você consultar. Estamos no nível desse jeito. A pessoa vai entrar na sua casa, a pessoa não chega nova com o seu contato com seus filhos, com seus familiares, você vai ter que puxar a ficha da pessoa, né? Antigamente você puxava a ficha, só mostrava no município. Às vezes a pessoa já estava lá, de vários estados e não mostrava, hoje não mais, né? Então isso tudo está aí para nós. Então a gente precisa, infelizmente é isso, né? Chegamos nesse ponto, que todos nós temos que ser detetives. Não dá mais para confiar. Não tem mais aquele próximo, não tem mais a família. Infelizmente, está tendo muito casos dentro do próprio onde que você tinha que ser protegido. Então isso é muito triste, né? Agora, como lidar com isso? Estamos num momento que é triste mesmo, não dá para confiar, né? Como lidar com isso? E aí, aonde chega também aquela questão da síndrome do pânico, porque você fica com medo. Né? A pessoa está falando com você, você não sabe com quem que você fala, com quem você deixa de falar, então isso também está pegando muito, eu acredito. Né? Como lidar com isso? Ser detetive, é conhecer esses sites, é saber que hoje você pode pesquisar, é saber a questão das gírias, né? Mudou muito, a gente não sabe o que esses adolescentes falam, eles mudaram de gíria. Esses dias eu estava passando na televisão explicando o que significa cada gíria, porque os pais agora vão ter que, uma gíria que você fala, era para estar aprendendo o inglês, aprendendo uma outra, mas é uma gíria nova que se a gente não entender o que eles estão falando, como é que fica? Tá? Então eu agradeço a oportunidade. Legal, obrigada por sua participação. Eu vou resumir, eu tenho que resumir. Bem lembrado essa questão das gírias. Quem aqui já pesquisou o próprio nome na internet? Sério, gente? Muito pouco. Pesquisem seu nome na internet. Então, pegando esse finalzinho, vou começar por esse finalzinho. O que acontece? Não é que você pesquisa o CPF e vem a capivara. Isso vem por conta de vazamentos de dados. Porque você só pode pegar atestado de antecedentes criminais se você tiver data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, nome completo da pessoa, aí sim. Mas devido à internet ser meio que terra de ninguém, e aí quando nós falamos em regulamentação da internet, vem pessoas, a gente tem sempre que pensar que grupo interessa isso, tá? Dizendo que a censura é uma coisa, regulamentação é outra. Regulamentação significa responsabilizar cada pessoa pelo que coloca nas redes sociais. E se estiver cometendo crime, vai responder por isso. Isso é regulamentar. Toda a nossa vida é regulamentada por lei. Por que a internet não pode ser regulamentada? Vocês já pensaram nisso? Para tirar CNH, nós temos o Código Brasileiro de Trânsito. Olha aí, a regulamentação para eu poder dirigir. Para eu poder ser profissional da educação, eu tenho uma regulamentação. Para ser assistente social, para tudo eu tenho regulamentação. Então tem que ter para a internet. Pesquisem o nome de vocês. Vocês vão se surpreender. Mas eu já dou a solução, porque eu fiz isso. Agora eu só pesquiso de tempos em tempos. Você pesquisa, vai aparecer um monte de informações em vários sites. Você vai ter que entrar de um em um, rola a tela até o fim. Já estou dando a dica, porque eu aprendi isso fazendo sozinha. Às vezes não está lá no fim, às vezes está em algum lugar. Que tem, eu não lembro qual é o termo, mas você clica ali e preenche para que sejam retiradas as suas informações da internet. Em até 5 dias isso é retirado, tá? Inclusive pelo Google. Eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro que no endereço dela, quando é pesquisado, aparece o nome dela. Enfim, tá? Agora, resumindo o que você trouxe, é o seguinte. Lembra de que família nós estamos falando?
Muitas vezes a família não quer ou não pode acreditar, porque os agressores sexuais de criança e adolescente, para ficar só nessa violência que é o nosso tema, são pessoas próximas da família. Padrasto, pai biológico, avô, tio, pode ser irmãos também, parentes próximos. Na maior parte dos casos, é uma pessoa do convívio da criança. Aí você pega um pai biológico, um padrasto que abusou, aí vai falar para a mãe. Como é que essa mãe vai acreditar? Muitas vezes ela não vai acreditar mesmo no seu filho. Ou às vezes ela não pode acreditar. Aí a gente reforça o papel importante da rede para lidar com essa situação sem julgar a mãe. E vamos lembrar também de uma coisa: quando nós falamos em abuso sexual, nos vem a imagem de homens, de figuras masculinas. Mulheres também abusam sexualmente de crianças e adolescentes, em menor escala, mas nós temos que ter essa dimensão. Então a primeira coisa é: vamos atender esta mãe que hoje nega, mas amanhã ou depois de amanhã ela acaba contando. Outra coisa comum: a mãe é conivente. Não necessariamente. Muitas vezes a própria mãe também é vítima de violência doméstica, é vítima de violência sexual, ou a mãe ela é ameaçada. Então, só com atendimento em rede e sem pré-julgamento é que nós vamos chegar a saber se essa mãe é conivente de fato, se ela participa dos abusos ou ela é silenciada. Eu atendo um grupo de mulheres vítimas de violência. Aí vamos pegar o judiciário. Gente, antes disso, a justiça é lenta, a justiça é falha. Eu não sei se vocês têm noção. Eu vou falar do que eu atendo. A mulher é vítima de violência hoje, ela registra um boletim online, não vou nem falar do presencial. Aí é emitida, já pede, precisa de medida protetiva? Pede, é expedida uma medida de urgência, nós já tivemos um avanço nisso. Tá? Que aí, quando o juiz, isso por juiz de plantão, os casos que eu conheço, porque eles dão até 48 horas, essa medida é expedida antes de 24 horas. Aí, este boletim de ocorrência vai para uma delegacia física, que vai verificar, vai investigar, vou pegar o melhor dos mundos, tá? Abre um inquérito, faz todas as diligências necessárias para ter certeza do crime que aconteceu ou dos crimes e do autor. Quando a delegacia encerra o seu papel, encaminha para o Poder Judiciário. O Ministério Público vai pegar este inquérito, vai analisar tudo e vai verificar. Está completo? Não está completo. Volta para a delegacia, o MP recomendando novas diligências. Não precisa de novas diligências, o Ministério Público vai decidir se oferece ou não a denúncia. MP decidiu oferecer a denúncia, vai para juiz, vai para a juíza, que vai pegar isso tudo, vai analisar e vai decidir se vai transformar ou não isso em processo. Dos casos que eu conheço, que deve estar aí uns 200 ou mais, não tenho noção, preciso quantificar, de uma prática de 4 anos para cá, não, 5 anos, desde 2021, tá? Este tempo, desde que a mulher registrou o BO até a decisão pela instalação do processo, decorre cerca de 1 ano e meio. Até a finalização do processo, decorre em média 5 anos. Estou falando de mulheres adultas. Tá? E aí uma das coisas que não entra na minha cabeça é claro, nós temos que reconhecer o bom funcionamento do judiciário. Porém, é um poder ainda calcado, enraizado, que tem enraizado o patriarcado. Porque eu estou cansada de ouvir de mulheres vítimas de violência que o judiciário transforma o julgamento do agressor em julgamento moral da mulher e acaba absolvendo mesmo quando se tem provas. Veja, eu vou repetir. A polícia comprovou a materialidade e a autoria.
Eu não entendo, preciso até estudar, saber mais, por que o judiciário faz uma audiência de instrução. O que é audiência de instrução ou de instrução e julgamento? É produzir novas provas no judiciário. Uai, mas o processo tem 600, 700, 800 páginas cheias de provas que a polícia já colheu. Enfim, vamos para a questão da infância e adolescência. A lei da escuta especializada, eu falei para vocês que é de 2017. Em 2007, eu estava na comissão da criança do CRP, Conselho Regional de Psicologia. Chegou para esta comissão um projeto de lei sobre o depoimento sem dano, para que nós dessemos o nosso parecer. Esta lei foi promulgada apenas em 2017. Então ficou uma lei que é tão necessária, tramitou no mínimo por 10 anos até ser aprovada em 2017. E esta lei foi criada exatamente para dar celeridade. Quando a gente coloca a questão do depoimento da criança e do adolescente e da escuta especializada, é para agilizar isso. Porque, como você falou, o que acontece? Uma criança, um adolescente vítima, quando isso é denunciado na delegacia, quando vira processo, tá? A criança foi vítima aos 4 anos, ela só era ouvida aos 9. Ela não lembra mais de detalhes, não lembra mais um monte de coisa. Então, promulga-se esta lei visando agilizar, sobretudo, a proteção social para minimizar os danos e agilizar no judiciário, porque pode ser pedido, tá? Produção antecipada de provas. Então, esse processo vai continuar levando 4, 5 anos até o julgamento e condenação ou não do agressor. A diferença é que as provas vão ser produzidas agora. Embora seja uma lei que eu amo trabalhar com a implantação, esta lei, opinião minha, pessoal, técnica, tem um lado perverso, que é a criança ou adolescente produzir provas contra o seu agressor. Então, gente, isso só reforça aquilo que eu tanto falo: proteção social. Se a família não quiser registrar BO, porque o BO existe para responsabilizar o agressor, ninguém tem que obrigar ou convencer esta família. O que nós precisamos é do acolhimento, é da proteção social. Nós, enquanto profissionais, podemos falar, devemos, né? A senhora fez BO? A senhora vai registrar? A senhora sabe para que serve? Explicar. Que é para responsabilização. Ela pode falar, não quero fazer BO. E nós temos que entender. Mas como assim? Eu também quero ver agressor condenado. Mas eu preciso tratar dessa criança, dessa família. Mas, aí tem uma coisa, ela fala assim, eu não quero denunciar porque é o traficante da minha rua. Aí você vai querer convencer? Mas, vejam como a lei é interessante. A rede faz a comunicação do fato ao Ministério Público. O Ministério Público tem autonomia para instaurar um inquérito. Aí é outra história. Enfim, espero que quem vier dar essa segunda parte da lei da escuta especializada para vocês, tragam este conhecimento e expliquem detalhadamente. Desculpa, falei demais, você aqui. É difícil fazer esse apanhado. Heloísa? Só vou complementar com o seguinte: do ponto de vista do acolhimento, a gente tem que pensar que essa vítima está tendo um grito de socorro. E a gente não tem que se deixar levar pelo viés da negatividade, né? Pensar, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou proceder? A gente tem meios legais, né? A gente tem os meios pelos quais a gente vai agir conforme a lei manda. Mas o que resta para a gente, enquanto ser humano, profissional de saúde, assistente social, aquele que acolhe, é realmente fazer esse papel de ser o porto seguro daquele denunciante. Dar a orientação à família,
abordar a família de uma maneira muito acolhedora, muito empática, entender a realidade daquela pessoa. Como ela comentou, a gente está falando geralmente de famílias de nível de estudo limitado, nível social limitado, né? E isso é muito desafiador por si. Então, o que cabe a nós, enquanto profissionais dessas áreas, é realmente fazer o possível dentro das nossas possibilidades para conduzir essa intervenção de uma maneira apropriada. Né? Infelizmente, a gente ainda está longe de uma solução adequada, mas a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, empático, né? Sem julgamento. Isso é essencial, porque às vezes, gente, isso é cultural, é intrínseco. A gente vem de uma sociedade extremamente machista e patriarcal. O julgamento, até na delegacia da mulher, quando a mulher vai denunciar um estupro, às vezes o público feminino que vai atender olha e fala assim: mas você estava vestido desse jeito? Então tem que começar por cada um de nós. É um trabalho de formiga, gente. Se eu plantei hoje uma semente aqui, eu já me dou por feliz. É isso que cada um dos profissionais tem que entender. E se escolheu essas profissões por amor, levar isso muito a sério. Não se deixar vencer pelo que deu errado ou que não frutificou conforme a gente gostaria. A gente também tem que saber administrar as nossas expectativas. Né? A gente só se frustra porque a gente cria expectativa demais. Mas um passo que a gente dá, a gente tem que comemorar a vitória. Né? Então, vocês hoje estão aqui um passo à frente, ouvindo, se capacitando e sendo com certeza futuros disseminadores da informação. Então o esforço de cada um é válido e só assim a gente vai mudar. Uma andorinha só não vai fazer verão. A gente tem que levar isso adiante, a gente não pode se deixar vencer, a gente não pode cansar, né? A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer ver acontecer. Então eu entendo os desafios, de verdade. Toda profissão tem seus desafios, né? Mas a gente tem que pensar firme nos nossos propósitos, não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano, indivíduo. O que a gente quer pra gente, né? Então a gente não pode desanimar. Tem que procurar apoio no colega profissional, na integralidade das profissões que lidam com essa rede. Vocês entendem? E em frente. Certo? Obrigada. Terminando ali, mais uma pessoa levantou a mão, acho que chega, né? Boa tarde a todas, né, a todos. Parabenizar aqui as palestrantes. Meu nome é Ivanilza. Parabéns a Ricardo aí, né, os organizadores. É um tema tão difícil, né? Eu não trabalho com a criança e adolescente, mas a minha participação é sobre a mulher vítima de violência, né, a qual também foi colocada aqui, as nossas dificuldades, as nossas angústias, né, porque também envolve a criança, né, quando a mãe é espancada, quando a mãe é violentada, quando a mãe sofre o feminicídio, né, que vai embora, essas crianças, como fica, né, e como são tratadas essas crianças no poder público, né, e acompanhada também pelo Conselho Tutelar, como que fica tantos feminicídios aí colocados, né? A violência sexual, eu já trabalhei isso dentro da família, porque já aconteceu na minha família isso. Como denunciar é muito difícil também, principalmente quando você é querida da família. Como você denunciar isso, né? Aí quando você vai para a educação das escolas, você acha uma barreira entre o poder público e a sociedade civil.
A gente, como eu ouvi a semana passada, falaram para mim assim, olha, a escola está jogada às traças, né? E se você for ver, tá, meu esposo, ele é professor e ele chega num cada situação que eu não sei nem como orientar ele, né? Então isso é importante também, que não só o conselho vá fazer essa palestra nas escolas, porque eu com certeza vai ajudar muito. Quero falar sobre o Robox. O Robox, eu vi toda a reportagem também, né? Me chamou muita atenção e eu fui conversar com dentro da família, e aí eu vi que o meu neto jogava muito Robox. E quando eu vi aquela reportagem, na hora eu pedi para meu filho tirar, e ele melhorou muito na escola, porque ele falava do amiguinho, eu não sabia quem era esse amiguinho, né? Então a gente tem que ter essa preocupação mesmo. As crianças hoje, a gente percebe que tem muita criança muito voltada, como foi colocado aqui, para si, né? E aí você conversar com essa criança, às vezes até os próprios pais têm dificuldade, porque a criança com 6 meses já está com um celular na mão, né? Então a gente fica muito preocupado. E para encerrar, diria que eu vi uma coisa aqui que eu achei muito importante ser colocado. Uma das coisas é aquela que a gente leva para a criança, né? Por exemplo, você é feia, você é gorda, você... Né? Isso assim traz também, a criança vai achar que ela nunca é capaz de nada. Isso a gente percebe no dia a dia mesmo, né? Se você conversar com os pais, principalmente aquelas que não têm muito estudo. Então, parabéns para vocês. E colocar essa questão do IA também, né? Que é a reprodução, como está sendo nas redes sociais, que eu acho que é importante a gente se especializar mais no IA, porque já fizeram também minha e eu não gostei. Foi preciso, eu pedi para tirar das redes sociais, assim como também colocam crianças. Parabéns para todos nós que estamos aqui. Obrigada. Acho que tem mais uma pergunta aqui e 2 perguntas e a gente encerra pelo avançar do horário. Tem o Jefferson, a Vivian e a Kátia. Mais alguém? Aí a gente encerra e depois as dúvidas a gente pode encaminhar diretamente para as palestrantes. Pode. Quem me contatar por WhatsApp, coloca assim, pode responder de madrugada, às vezes é o horário que eu tenho. É sério. É verdade. Porque se ele me manda uma mensagem agora, de repente só vou responder amanhã à tarde. Agora, se puder, na madrugada. Ou no feriado. Gente, a saúde do sono também é importante, viu? Vovô. Ela responde. Minha colega psicóloga, a saúde do sono também é importante. No feriado ela responde. Bom, boa tarde. A pergunta é para a Etelma, que falou com muita propriedade de questões técnicas, até direito, judiciário. Considerando que uma parcela dos atendimentos com criança e adolescente, a gente sabe que se origina em questões ou problemáticas que surgem de acesso irrestrito no celular, na internet, e nos cabe fazer orientações para os pais ou responsáveis, sabendo até que eles são responsáveis por outros tipos de liberdade. Crianças e adolescentes até 18 anos têm, mas estão sempre sob a tutela ali de um guardião. Considerando que a gente sabe, né, tendo um pouco mais de destreza com a internet ou com aplicativos, que existem mecanismos que limitam, que bloqueiam, que fazem até um acesso remoto entre celulares. Considerando esses mecanismos que a gente sabe que tem, mas nem todo mundo tem conhecimento e agilidade para fazer, uma vez que a gente orienta pais e responsáveis, principalmente com adolescentes até 18 anos, agirem com esses mecanismos, você acha que caracterizaria invasão de privacidade ou até repressão de liberdade de expressão até 18 anos? Uau! Vamos lá, eu acho que é interessante pegar o ECA Digital, que vai elucidar isso, porque o ECA Digital coloca exatamente a responsabilidade solidária, família, Estado e sociedade para isso. Tá? Se a família não trouxe esta queixa para o conselho tutelar, né, o conselho vai lidar com o que é trazido. Agora, eu sugiro a Diadema, a toda a rede,
se debruçar sobre o ECA digital, principalmente com o que é proposto como obrigação do poder público, para que vocês tenham aí um fluxo, um protocolo. Respondi? Invasão de privacidade, caso dos pais responsáveis. Porque assim, pais responsáveis têm essa. Dos pais responsáveis. Bom, vamos lá. Toda criança tem direito também à privacidade. Porém, como nós estamos falando de crianças e adolescentes que têm menos de 18 anos, os pais são responsáveis. Sendo responsáveis por ela, vem esse aspecto do educativo. Então, é educativo, é preparação para a autonomia, é trabalhar inclusive a saúde emocional dessa criança, desse adolescente. Principalmente se estiver em risco, se tiver suspeita de violações de direitos ou de que seja vítima de violência, não implica a quebra da privacidade. É claro que isso precisa ser construído com confiança e abertamente, tá? Do meu filho teve uma época, mas eu olhava de vez em quando, só que eu falei com ele, para ele: Iago, me dá a sua senha e eu vou monitorar, eventualmente. E foi interessante que um desses movimentos, porque menino principalmente, né? O que aconteceu? Veio um perfil ali, ele estava todo encantado, começou a conversar pelo WhatsApp com a moça, conversa com moças, eu não olhava, só olhei esta porque para mim foi evidente. Eu sou videomaker, mas eu também trabalhava com edição de imagens, mas eu tive que optar ou imagens, né? Ou vídeo, porque dá muito trabalho, eu prefiro vídeo. Então eu só manipulo imagens se eu precisar melhorar para o meu vídeo. Na hora, então, com isso, eu bato o olho numa imagem, eu já sei que é fake, eu já sei que é criada por internet, e nem era inteligência artificial, tá? Estou falando de coisa de uns 15 anos atrás. Eu bati o olho na imagem, aí eu fui ver o perfil da suposta moça. Primeiro, mais de 4.000 amigos, não tinha uma menina como amiga. As fotos, enfim, pelo contexto, vamos agilizar, né? Eu já vi que era fake. E eu peguei e falei para o meu filho: olha, Iago, vem aqui. Essas fotos são falsas, esse perfil é fake por isso, isso e isso. Muito provavelmente quem está por detrás deste perfil é um predador sexual. Aí ele entendeu. Aí não teve invasão de privacidade. Primeiro que eu conversei, eu pedi a senha para ele. Expliquei o porquê e falei que eu iria olhar de vez em quando. Então eu xeretava os perfis. Tá? Mas aí, Jefferson, a gente cai naquela história. Eu tenho condições de fazer isso, vocês profissionais têm condições de fazer isso, mas e as famílias que vocês atendem? Mas responsáveis podem ser responsabilizados pelo uso deliberado de criança e adolescente com acesso à internet? Qual a violação de direito aí?